vamos aqui então, abençoados. Eu peço os irmãos para ficarem bem voltados para a palavra, porque, veja bem, esse é o momento ímpar da sua vida. Deixa eu dizer, esse é o momento ímpar da tua vida. Não perca tempo, porque você está aqui para ouvir. Você é ovelha? Diga, eu sou ovelha. E ovelha, ouve. As minhas ovelhas ouvem. Então você tem ouvido para o quê? Para ouvir quem? O Senhor. Então vamos lá. Tiago 1,19, ele diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio para se irar. Então todo homem seja o quê? Pronto. Você está pronto para ouvir? Olha, esse pronto para ouvir, abençoado, é desde a hora que você acorda até a hora que você deita. Porque Deus está falando. Por isso eu digo para os abençoados, estejam sempre ouvindo pelo WhatsApp, pelo blog, pelo YouTube, esteja sempre ouvindo. Porque Deus fala através da palavra. Deus não é, como falamos, assombração. Criado por Hollywood, grande indústria cinematográfica, onde apareceram os fantasmas, e onde os filmes mostram, esse aqui vulpo, é a alma de fulano, esse aqui é Deus. E você já viu o rosto de Deus que se apresenta por aí? O rosto de Cristo é aquele mocinho com a carinha assim meia dengosa, que é quem? Que é o Deus Dionísio, atleta, da época do Império, dos imperadores. Então Dionísio ali com a carinha, e Deus de Deus, e o rosto de Deus é aquele senhor, velho, cabelos barbudo, a barba branca, com um cajado na mão. Não é assim que se vê Deus? Tipo Papai Noel, né? O rosto de Deus é o tipo Papai Noel, que é chamado o Deus dos deuses, que é o Deus... Como é que é o nome dele? Zeus, Deus dos deuses, da mitologia grega. Então parece aquele senhor assim, até bem aparentado, né? Todo bonito. Então, quando fala em Deus, se lembra daquela imagem. E quando fala de Cristo, vê-se a imagem de Dionísio, um homem alto, magro, musculoso, com a carinha, o cabelão, olhos bonito, todo saradão, de academia. Então foi ali que Cristo foi anunciado a todo o povo pela a grande rameira chamada Igreja Católica Apostólica Romana, aonde os crentes todos aderiram a essa mesma forma de doutrina. Quando vê Cristo na cruz, aquele rostinho, no entanto eles fazem teatros até dentro das igrejas e imitam ao Deus Dionísio. O cabelão grandão, carinho assim, procura um ator ali que tem uma performance bonita perante a sociedade, e um cabelão, coloca até uma peruca, maqueiam, fica igualzinho Dionísio, e eles dizem que é Cristo, que é Jesus de Nazaré. Aí vem Deus falando com aquele barbão branco, cabelões bonitos, bem tratados, com muito shampoo, e creme rinse, seda, eu todo bonitão lá, e aparece com uma capa vermelha, é Zeus. E o povo está imitando aquilo, e ouvindo aquele tipo de imagem que está se propagando. E por isso que o povo está o quê? Contaminado. Então, Tiago aqui chama a atenção, prontos para ouvir, tardio no falar, tardio no irar. Então, o que é exigido da igreja, que Tiago chamava a atenção, que era quem? Os judeus da circuncisão, chamando a atenção deles para ouvir. Porque Deus sempre usou
do ouvido para falar. Sempre usou o ouvido das pessoas para ele falar. E ele sabe que o Espírito dele que está em cada um de nós ouve a sua voz. Não é o carnal, é o espiritual, que é a sua mente. São os ouvidos espirituais, que é a mente, que realmente passa pelo ouvido natural. E conforme a sua posição e a sua revelação, ele vem e encaixa na sua mente, no seu espírito, e você não esquece nunca mais. Porque a palavra de Deus não faz você esquecê-la. Não faz. Não tem como você esquecer a palavra de Deus. Não tem como. Uma vez abençoado, abençoado para sempre. Quando o Alisson chegou aqui, ele ouviu, ficou para sempre. Não sai mais não, acabou. Acabou. É para sempre. Caiu na sua mente, na minha mente, para sempre. Você é um abençoado. Você não deixa ninguém falar mais com você. Deus te abençoe e você diz amém. Você fala amém, aleluia, glória a Deus. Abençoa Deus. Você fala isso? Não, você não fala mais, porque você sabe que essa voz não é a voz de Deus para o tempo de hoje. Porque você está aqui no Centro Educativo da Ciência de Cristo, pronto para ouvir. Tardio no falar, você não está aqui para falar. Você não está aqui para irar, você está pronto para ouvir. Porque a todo homem Deus pede o quê? Ouvido. Nós estivemos falando que o nosso apóstolo diz, olha, nós somos como Drácula, parecido com Drácula gosta de quê? Sangue no pescoço. E nós gostamos de ouvido. O nosso negócio é ouvido. Você emprestou seu ouvido para nós, aí a glória vem. Imediatamente nós atentamos para você entender os mistérios de Deus para a tua vida. Aconteceu alguma coisa aí, Tiago? Então nós precisamos rapidamente de entender isso. E nós falamos, né, muitas coisas aqui, que essa já é a terceira etapa, né, desse título, desse tema, dessa palestra, prontos para ouvir. E nós queremos ver se hoje nós finalizamos essa educação, essa disciplina que é trazido à igreja, né? E nós falamos que ouvir com atenção é o que mostra diante das regiões celestiais que você é filho. Como, por exemplo, você anda o dia inteiro como? Querendo ouvir ou desatento? Tem gente que anda desatento a Deus, a vida toda, a semana toda, e quando chega no final do dia, ela chora, ela queixa, ela reclama. Por que você não ouviu Deus, meu irmão? Você dá ouvido a tantas vozes, mas a de Deus você não dá. Olha, eu sempre digo para os irmãos que eu não saio de casa hoje sem me ouvir, você acredita? Quando eu estou me preparando para sair, eu ligo o meu WhatsApp lá e deixa eu ouvir esse pastor para ver se ele tem alguma coisa. Ver se ele tem alguma coisa para mim. Vamos ver se ele tem alguma coisa para mim hoje. Aí eu ligo. Rapaz, isso aí é tremendo. Que coisa, eu saio todo animado, rapaz. Porque a promessa de Deus entrou na minha mente. Então eu saio cheio de promessa de Deus. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje vai acontecer o melhor. Se eu não fizer isso, eu saio, às vezes, sem esperança. Sem esperança. Por isso que você tem que ouvir. Todo homem esteja o quê? Pronto para ouvir. Quem? O Senhor. E o Senhor fala através da pregação. Fantasma, não. Deus não fala como... Eu vi essa semana, né, de um cliente. Não, Deus falou comigo, pastor. Falei, mesmo? O que ele falou com você? Ele me deu o dom de cura. Eu falei, mentiroso. Ele me deu o dom de profecia e falou comigo. Ele me levou no monte para falar. Oh, Deus que levou no monte para falar com você? Pô, cara, por que ele não falou aqui, rapaz? Vai lá no monte, cara. É porque ele está o quê? Judaizado. Aí com 15 minutos que eu tive pregando para ele, eu desmontei todo. Ele falou, pô, então nós estamos igual a igreja católica. Eu falei, exatamente. Ele chegou à conclusão. Eu falei, Falei, Deus não fala, Deus está falando com você aqui agora, aqui, ó.
A palavra está sendo ministrada e bem explicada, é Deus falando para ti. Ele falou, pastor, nós vamos falar muito ainda. Eu falei, queira você, não é queira Deus não. Queira você. Se você quiser, eu estou pronto aí para ouvir. Então falar, meu irmão, quando Deus está falando, você tem que ter prontidão para ouvir. Aquietar o seu espírito e deixar que a palavra corra dentro de ti e te faça uma nova criação, uma nova criatura, para você viver dias melhores aqui na terra. Assim é? E eu disse aqui que o nosso espírito tem essa faculdade, ouvir. Eu já falei muito sobre isso, sobre a questão da dicotomia. Eu quero que vocês aprendam isso, porque é a linguagem que se usa aí fora com respeito ao espírito, alma. E eles dizem que nós somos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Não, nós somos um corpo que há uma dicotomia, alma e espírito, carne e espírito. E esse corpo, ele vive pela alma. Se a alma morrer, o corpo morre. Se a alma for tirada de ti, ela for morta, você morre. Se ela for tirada, ela morre. O espírito volta para Deus. O espírito é independente. Ele está em nós. Mas ele não precisa de viver por nós. Pelo contrário, ele quer que nós vivamos por ele. Assim é? E se esse corpo faltar, o espírito não está nem aí, ele volta para Deus, porque ele está vivo. Ele não depende do meu corpo. Agora a minha alma não, ela acaba. Porque Deus, quando criou o homem do pó da terra, fez lá um boneco de barro, e esse boneco de barro era um boneco simplesmente, de argila, de barro. Quando Deus chegou e soprou na narina nele o fôlego de vida, deu a ele o quê? A alma de vida, a alma vivente. Aí o corpo, que coisa bonita, né? É isso aí, né? Deu o corpo. Então aí o corpo começou a viver por meio da alma, que Paulo chama de carne. Na revelação da graça, Paulo diz que se chama carne, né? Aquilo que conduz esse corpo. Mas só que nós temos um espírito também que Deus colocou em nós, e que estava adormecido até o dia que você ouviu essa graça. As 14 epístolas de Paulo, dizendo que você é um abençoado com todas as bênçãos. Teu espírito acordou e agora ele começou a ser alimentado. Então há dois seres agora nesse teu corpo: a alma e o espírito. E Paulo diz lá em Gálatas 5 que eles militam entre si, guerreia entre si, para que você não faça o que queres. Então, quando a sua mente está confusa, saiba, é a tua alma guerreando contra o espírito, e o espírito contra a carne. Aí cria confusão na mente, tá? Aí você fica sem saber o que fazer. Agora, quando você alimenta o teu espírito, o espírito bem alimentado, forte, o que ele faz? A alma calar, aquietar, porque ele tem domínio sobre a alma. Aí o teu corpo é conduzido por ele. Aí você vê os frutos do espírito manifestando através do teu corpo. Então você é um ser, carne, corpo, com duas pessoas dentro de ti. A carne, Paulo diz, a tendência da carne é inimizade contra Deus. A carne para nada aproveita. O espírito que dá vida. Só o espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Quando o teu espírito é acordado, despertado, aí que você começa a viver. Até então, sem esse espírito despertado por esta palavra, você não vivia, você vegetava. Porque a alma te enganava. A religião é alma. Por isso que as pessoas ali não entendem Deus. A mente deles são confusas. E eles continuam com sede de Deus a vida toda. E não conseguem saciar. Porque aonde eles estão, que são aquelas sinagogas judaicas, ensinando a lei, não produz vida.
no teu espírito. Então o espírito está adormecido e a alma está no controle do corpo, e eles entram na prática da carne, que é sacrifícios, para que Deus possa abençoá-los. Nunca se sentem abençoados. Então é necessário, abençoado, que nós saibamos disso, porque quando você me ouve, olha, eu atinjo o teu espírito, eu não atinjo a tua alma, porque a graça que eu trago é a graça de Paulo, e essa graça dá estrutura ao seu espírito, que é o que? Ovelha do Senhor. Eu estou fortalecendo você como ovelha, para que diante da situação, você tenha poder no falar, porque você está pronto para ouvir. Quando você ouve, você fala ordenadamente. Diante da situação, você diz, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Então você traz uma vida que faz com que aquele mal, que poderia te pegar se você não tivesse com o espírito fortalecido, ele é neutralizado pelo poder que sai da tua boca pelo espírito. Porque o espírito ouviu Deus, se fortaleceu, porque estava pronto para ouvir, se fortaleceu, então ele agora governa, ele reina. Ele traz as coisas cativas, e a tua mente cativa a obediência a Cristo, que diz que em Deus, em Cristo, nos conduz sempre. Então, está aí a questão de ouvir do seu espírito e fazer morrer a sua natureza carnal, a sua alma, ela tem que parar de agir. E você e eu temos competência para isso, porque temos instruções que nos levam a essa glória. Então, o nosso espírito tem a faculdade de ouvir. Ele entende Deus só no ouvir, que foi o que iluminou os olhos do nosso coração. Nós somos iluminados por causa do ouvir. Quando você ouviu essa graça, essa palavra penetrou de tal forma que te despertou, iluminou os olhos do seu entendimento. Você fala, essa é a voz do Senhor, é a graça de Deus. As 14 epístolas de Paulo, onde apresenta todo homem perfeito. Eu sou um homem perfeito porque eu sou espiritual. Você é um homem perfeito porque você é espiritual. Então você não aceita mais as imperfeições na sua vida. Assim é? E lá em 2 Coríntios, vamos dizer aqui 2 Coríntios 12, de 2 ao 5, olha para você ver Paulo nos mostrando essa faculdade ativa. Ele diz, conheço um homem em Cristo, em Jesus de Nazaré, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então, veja bem, Paulo há 14 anos atrás que foi arrebatado ao terceiro céu, para ele trazer essa palavra. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Então, o que foi levado? Paulo como ovelha. Ele foi ao paraíso, lugar onde está Deus, teus anjos, estava Deus, seus anjos, e o Cristo. E ele o que? Ouviu. Como nós falamos, ele não viu mar de cristal, rua de ouro, e nem as mansões celestiais, como as pessoas dizem. Que alguns foi até arrebatado, alguns falam, eu fui arrebatado no céu, e eu vi a rua de ouro, o mar de cristal, mansões. Falou, então você foi enganado, meu irmão. Porque lá só tem espírito, lá não tem nada disso. Porque quando você morre no teu corpo, o teu corpo vai para o pó, da onde ele saiu, e o seu espírito volta com Deus. Espírito não precisa de mar de ouro, rua de cristal, e nem mansões, porque ele é ser informe. Então ele não precisa de nada disso. Isso nós precisamos aqui na terra. Então alguém te enganou. Não, mas está escrito. Pois é, te enganaram. Porque João viu algo que não era para ele ver. Porque quem lançou o fundamento foi Paulo. E Paulo foi lá e só ouviu palavras. Então quando você chega aqui, abençoado, isso aqui é o paraíso. Porque aqui mora Deus e os espíritos, justos, feitos perfeitos.
E quando você vem aqui, você ouve o quê? Palavras que são o quê? Inefáveis, palavras de glórias, que endireita a sua vida e a minha vida. Então aqui é o paraíso. Quantos reconhecem isso? Você foi arrebatado para cá. Te tiraram da tua casa e trouxeram você para cá. Aqui você vai só ouvir, mais nada. Então ele vem dizendo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícito ao homem referir, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então foi em momentos de fraqueza que Paulo foi levado a essas regiões, que ele chama paraíso, que é o terceiro céu. Assim é? Então veja bem, então foi quando iluminou os olhos do entendimento de Paulo. Ele ouviu. Aí Paulo traz aqui em Efésios 1,13, e ele trazendo os mesmos ensinamentos e a mesma forma que conduz uma ovelha na terra, que é espiritual, ele diz, em quem também vós, ele ouviu, não ouviu? Ele diz, também vós, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o Espírito da verdade, que é a graça de Deus, o evangelho da vossa salvação, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi o mesmo que Paulo fez, quando ele foi levado ao terceiro céu, ele ouviu e creu. Então você tem que ouvir aqui e crer, dizendo, recebo, Abba Pai, é isso que eu quero, isso é a verdade para o meu espírito. Então ele diz, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então quando é que uma pessoa é selada como filho de Deus? Legítimo na terra, não só espiritual, só na promessa, mas agora, definido quem ele é, depois que ele ouve essa graça, crê, ele é selado. O que é uma pessoa selada? É que não pertence a si mesmo. Se alguém manda uma carta para você, ela é selada exclusivamente para você, não é isso? Então quem tem um selo do Espírito, ele é selado para Deus. Ele é propriedade exclusiva, peculiar do Senhor. Ninguém mais tem direito na tua vida ou na minha vida a não ser o Senhor. Então você não pode emprestar o teu ouvido mais para qualquer pessoa, não pode, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Você não é propriedade batista, metodista, assembleana, quadrangular, universal, anglicana e o Deus e amor. Você não é propriedade mais de sinagoga e de instituição mais nenhuma. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Foi selado, então você só ouve Deus. E aonde se ouve Deus? Aqui. Porque somos únicos que dizemos que você é um abençoado, que você é um perfeito, que você é santo, que você é um Deus. É os únicos que falam isso, somos nós. Não tem mais ninguém que fala isso. Então aqui é a universal Assembleia de Deus, é essa aqui, onde se encontra a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. É aqui, depois que ouvistes a palavra, porque essa palavra ilumina os olhos do nosso entendimento, então você passa a entender claramente de quem você é. Você anda na rua, em qualquer lugar, você diz, sou propriedade do Senhor, porque fui selado pelo Senhor. É igual um fazendeiro que tem uma boiada, o que ele tem que fazer? Selar todos. Marcar todos, para que se um bezerro dele foge para um lado ou para o outro, as pessoas dizem, esse bezerro é de fulano, a marca dele aí, Assim somos nós na terra. Não toca neles não, esses aí tem a marca do Senhor. Por isso nós somos marcados. A igreja do Senhor sempre é marcada. Quando eles veem o 66 meu aqui, eles dizem, que é isso? Eu olho e digo assim, eu sou propriedade
exclusiva do Senhor. Não, isso é do diabo. Eu falei, não, não. Isso não, isso aqui é do Senhor. Eu tenho a marca do meu Deus. Para onde eu for, eles vão saber que eu sou do Senhor. Não, eles vão chamar, vão falar que você é do diabo. Não tem problema. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu sou do Senhor. Porque eu provo para você que essa marca é do Senhor. E assim tenho marcado. Me foi dado esse número e eu falo para todos. Aí quando termina eles dizem, olha, eu não sabia, então quer dizer que esse número é do Senhor. Rapaz, você foi enganado mais uma vez. E eu gosto quando eles perguntam, né? É bom, né, Zeleni? Te pergunta também, né, Zeleni? Zeleni tem bem estampado aqui. Temos a marca, o selo do Espírito. Que isso? Isso não pode, isso é do diabo. Falei, tá bom. Senta conosco aqui, nós vamos te mostrar de quem é essa marca. E as pessoas, depois que ouvem, glorificam a Deus. Porque nós sabemos dar os endereços certos. Então, uma vez que você ouviu, selado pelo Espírito, os seus olhos são iluminados do seu entendimento na mente. Lá em Efésios 1, 17, 18, Paulo, o nosso apóstolo gentil, vem dizendo aí, olha, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós conhecemos o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro, Deus genuíno. Então se falar Deus e não falar Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, você já pode ficar com o pé para trás, que isso aí é outros deuses. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então ele nos deu o espírito de sabedoria e de quê? De revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Diz, eu tenho o espírito de revelação. Quando eu prego para você, cai em revelação para a tua vida. Eu vejo que tanto cai como revelação para vocês, que todo mundo que quer falar comigo. Peraí, pastor, eu tenho aqui, porque eu mexi contigo, eu te revelei e começou a vir um tanto de revelação para você aí agora. É assim mesmo, Pai, tem que ser desse jeito. Mas no pleno conhecimento, não é revelação igual eles revelam aí, ó. Ó, o Senhor está me revelando aqui, irmão. Tem alguém em pecado aqui. Tem alguém aqui que entrou com espírito suicida. O Senhor me revela aqui que tem alguém aqui que não está dando dízimo e oferta. Estou revelando, Deus está me revelando aqui, meu irmão, que quando você sair daqui, se você não aceitar Jesus, você pode ser atropelado lá fora. Ó, eu tive uma revelação aqui. Não estou falando disso aí. Isso não é pleno conhecimento. Isso é plena ignorância. Quando fala pleno conhecimento, a revelação no pleno conhecimento é saber quem você é, com que olhos que Deus te vê. Deus te vê abençoado, perfeito, completo. Isso é revelação no pleno conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você sente livre, tranquilo, diante das provas, das tribulações do mundo, dá um gozo no seu interior, que você diz, pô, cara, que maravilha, estou passando por isso, mas em vez de eu chorar, eu estou com vontade de rir. Isso é revelação no pleno conhecimento. Assim é? Por quê? Iluminados os olhos do vosso coração. Então o seu coração, a sua mente foi revelada, que a tua mente é espírito, e Deus fala no teu espírito, na tua mente, e você entende ele claramente. Para o quê? Saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual que é a esperança do seu chamamento? Você transformado como filho de Deus. Assim é? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Você tem riquezas. Você sabe qual que são as suas riquezas? Eu falo aqui para você. Porque se você não vem aqui, você não fica sabendo. Que amanhã será o melhor dia da sua vida. Você não está sabendo, eu estou te falando que vai ser o melhor. Você diz, opa, receba esse conhecimento aí. Receba essa revelação. Porque sou abençoado com
todas as bênçãos. Amanhã será um dia abençoado como está sendo hoje abençoado. Você não pode deixar isso de lado, porque quem está falando contigo é o Senhor, meu irmão. E quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Nada pode mudar aquilo que Deus preparou de antemão para que você possa andar no dia de amanhã. Você recebe a melhor semana? A riqueza materializando? A saúde? A abapada? O melhor emprego? A abapá? Temos a palavra do Senhor que nos instrui dessa forma, e nós cremos, porque temos espírito de sabedoria e de revelação. Isso é revelação. Pode estar a situação que for, você diz, não é o melhor dia. Mas está dando errado para todo mundo, mas para mim dá tudo certo. Porque eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Assim é? Abba, Pai, assim é. Qual a riqueza da glória da sua herança? Nós somos herdeiros. Aliás, herdeiros são os judeus. Herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, porque nós estamos na glória da última casa. E a glória da última da casa é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Você recebe assim, abençoado? Curados, sarados. Romanos 12:2. Olha aqui, um versículo conhecido nosso, mas vamos trabalhar ele. E não vos conformeis com este século. O que é isso? Não entra na forma. O século da negatividade, da escuridão, das trevas. Meu irmão, vai acabar o óleo diesel no Brasil. Isso é do Apocalipse. O Apocalipse está acontecendo só no Brasil, o resto do mundo não, é só o Brasil. Olha, eu tenho recebido, abençoado, cada mensagem. Teve um impostor, esse cara é ordinário. O que ele fez? Ele mandou uma mensagem, né, pelo WhatsApp, aí os irmãos veem aquilo, vai passando, vai repassando aquele veneno mortífero, que ele recebeu uma profecia de uma irmãzinha simples, falei, deve ser aquelas bem pobrinha, que não tem onde morar, você tem, mora no... mora, sei lá, onde não mora ninguém, moro aonde não mora ninguém. E ela começou a profetizar, né, dizendo, eis meu servo, que eu tenho a vos falar, que o Brasil está passando pelo que está passando. Olha, Deus falando do Brasil, cara. E eis que digo que a minha mão está pesando sobre os brasileiros, porque não tem dado ouvido a mim, ora... E por isso estão sofrendo, os pastores não estão dando ouvido. Não dá mesmo não, esse tem que matar eles. Passou, e foi falando, rapaz, aí ele, né, cheio de alma, de sentimento, irmãos, e ela falou isso para mim, irmão, falei, e eu digo, irmãos, vamos orar, irmãos, porque que veneno, que loucura, que inferno é esse, rapaz, que você está levando o povo de Deus? Então, olhando aqui, eu falei, caramba, olha, e é engraçado que eles profetizam de acordo com o que está acontecendo no Brasil, não é a igreja, não, porque eles têm a visão seguinte, olha... a nação feliz, Deus tem que ser o Senhor da nação feliz. A única nação que Deus tinha era Israel, mais nenhuma. Deus agora tem a igreja. E a igreja hoje não é a igreja judia, é a igreja o quê? Gentílica. Então o importante para Deus somos nós, os gentios. O Brasil, que se dane. O que eu posso fazer? Se eles não estão seguindo a palavra do Senhor, são mentirosos, e a palavra diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, então pronto, eu não quero saber. Se ele vai prosperar, que bom. Se ele não for, que bom, eu continuo prosperando em você, porque nós pertencemos à nação do Senhor, à nação dos abençoados, que tem espírito de sabedoria e de revelação.
Agora, se o brasileiro quer viver bem, venha para cá, ouvir a verdade. E a verdade vai o quê? Libertá-los. Então, ele diz aqui, ó, não conforma com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mente é renovada com o quê? Conhecimento, abençoado. Pleno conhecimento da verdade. O Espírito da verdade está aqui, abençoado. E nós precisamos de ouvi-lo para ser o quê? Totalmente transformados. Para experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus não depende de economia do mundo, não depende de política do mundo. Deus é Deus. Ele não está condicionado a nada da terra, porque foi Ele que criou todas as coisas. Então Ele tem um mecanismo de tudo nas mãos dele. Então nós, como esses herdeiros e co-herdeiros com Cristo, tomamos posse na nossa mente daquilo que é nosso e confessamos e tem que materializar. Assim é? Porque somos filhos do Deus Altíssimo. No Salmo 119, 105, o que diz Davi? Olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não preciso de política, eu preciso da palavra, que é lâmpada, é luz para os meus caminhos na terra. Ela que me conduz, ela que direciona tudo na minha vida e na sua vida, abençoado. Nós não podemos dar mole para esse sistema judaizado que está envolvendo com a política do mundo e está recebendo troco. Está recebendo troco. Lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4, olha aqui para você ver. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, a qual é a imagem de Deus. Então, o que acontece? A falta de conhecimento que está escurecendo as vidas, mantendo elas debaixo de trevas e sofrendo amargamente. Olha, eu vejo uma tremenda covardia desses impostores que aproveitam essa situação para levar o povo para dentro da igreja e extorquí-los mais. Eles não só tosqueiam as ovelhas, eles escalpelam. Sabe o índio como faz? Ele escalpela, ele pega o cabelo da pessoa e corta aqui, ó. Arranca tudo, o topo todo, é o que eles estão fazendo, é isso. Eles não tosqueiam as ovelhas, nós tosqueamos para que ela fique melhor. Eles não, escalpelam mesmo. Aproveita a situação, chama eles para a igreja para tomar tudo que eles têm, prometendo que Deus vai fazer, e Deus, aquele Deus não é Deus, Ele não vai fazer nada. Como não faz, né? Junto, é igual os índios faziam, são cruéis. Lá em Efésios 5:8, ele vem dizendo aí: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ouça, meu irmão, para você ter uma identidade tremenda na terra. Temos que destinar um dia para o Senhor, meu irmão. Nós não somos adventistas, não somos não, e nem queremos ser, e nem propõe-se isso a ninguém aqui. Ninguém é proposto a virar adventista para ter um dia, e aquele dia parar com tudo. Não, nós temos que destinar um dia para congregar, porque Deus fala nesse dia, a semana toda vai ressoando o que Ele fala, dando tempo de você assimilar tudo o que você está ouvindo. Porque se eu prego uma palavra agora, à noite eu prego outra, amanhã eu prego outra, amanhã eu prego outra, o que eu faço na sua mente? Total confusão. Se é prontos para ouvir que nós estamos pregando, então você tem que assimilar isso durante a semana. Ou tem que estar pronto para ouvir. Deixa eu ouvir aqui mais um pouco. Liga o WhatsApp lá, liga o blog, liga o YouTube, deixa eu ouvir mais um pouco aqui. Você está pronto para ouvir.
está te instruindo a viver uma vida edificada e sobre-edificada sobre a terra. Você vai viver gozando do melhor de Deus. Então, olha, outrora éramos trevas. Quando éramos trevas? Não que nós éramos do diabo, nunca fomos. Trevas quer dizer o quê? Falta de conhecimento. Ignorância é a palavra. Quem não conhece a palavra está em trevas. Anda segundo os seus pés, a tua mente. E está vivendo o quê? Uma vida apertada, desgraçada, uma vida ruim, buscando aqui, buscando acolá, está no total desespero, sem equilíbrio. Erais trevas, depois que você ouve a palavra, você era treva, agora você não é mais não. Agora sois o quê? Luz no Senhor Jesus. Andai então como agora filhos da luz, andai no Espírito, e jamais satisfarei o desejo da vossa carne. Então temos que destinar um dia para congregar. Onde está o Senhor? Aonde há um véu, um vaso, e há um centro educativo para poder ensinar. Como nós falamos, Deus não fala lá na tua casa, lá no teu banheiro, ou lá no monte, ou lá na igreja. Não tem isso. Porque isso é algo que nós aprendemos do Deus fantasma. Deus fantasma. Olha, irmão, fui no monte, Deus veio e falou. Como é que ele te falou? Falou, como que é a voz dele? O que ele te falou? Ele fala pela palavra. Qual o versículo, capítulo que ele te falou? Me fala. Não, irmão, ele não falou, não. Ele só falou comigo que ele me deu um dom. Que dom que ele te deu? O dom de curar, mas como? Deu de curar, se ia na cruz há 2000 anos atrás, já tomou todas as minhas enfermidades, e pelas suas chagas eu fui curado. Vai curar o quê? Você entende? Então, esse negócio de falar que Deus está andando com você e falando no seu ouvido, isso é uma total confusão, é o que está acontecendo na mente dos nossos irmãos. Não tem conhecimento nenhum da palavra, não tem fundamento de nada, não sabem nada, contextualizar nada, e pega um versículo isolado, ou uma vozinha ali que foi instruído pelo feiticeiro lá da igreja deles, e agora ele está falando que Deus está falando com ele. Deus tem um lugar só que ele fala, num centro educativo, numa congregação, porque é assim que está escrito, aqui em Salmo 82:1, vamos lá, Tiago. Que é para toda a sua igreja, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus assiste na congregação divina. Onde Deus dá assistência ao seu povo é só aqui. No meio dos deuses estabelece o que? O seu julgamento. Mas é na congregação que Deus nos assiste. Se você quer uma assistência de Deus, você tem que vir aqui. Aqui que vai trabalhar a tua mente e tirar essas más informações e esses desesperos que julgaram na tua mente. Aqui vai ser limpo, sua mente vai sair limpa e você vai sair com uma outra visão com respeito à tua vida. Aqui é a congregação aonde trabalha o teu coração e te leva a viver bem na terra. Porque tem um véu. E como nós falamos, Deus só fala através de um véu. Se não tiver um véu que esteja em Cristo, ele não fala. Ele teve em Jesus de Nazaré, ele teve no apóstolo Paulo, ele teve em Dr. José Luiz e agora em nós, abençoados. Que estamos instruindo, porque Deus em Cristo, é Ele que nos conduz. Como Ele vai conduzir se Ele é invisível? Se Ele não te instrui, se Ele não te capacita, Ele te deu esse corpo e me deu esse corpo, para que um outro corpo venha e fala no nível da nossa debilidade, porque senão nós não entenderemos e sofreremos amargamente, como a gente vê, né? Os amados irmãos, e até mesmo nós sofremos demais. Então Deus assiste na congregação divina. O que é a congregação divina? Dos santos, dos deuses. E aqui Ele estabelece os julgamentos sobre tudo. Nós julgaremos o mundo. O Senhor diz, julgaremos toda a terra. Julgaremos até os anjos, meu irmão. E nós estamos sendo preparados para ser justos juízes na terra.
E esse mundo está a nosso cuidado e está aguardando que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem, para que dê o rumo certo para essa terra, que vai ser o quê? A transformação do nosso corpo e a transformação dele. Aí haverá paz e alegria para sempre. Mas enquanto não, nós estamos vendo a coisa pegando. Então, nessa congregação está Deus. E ele até fala em Salmo 22, né, Davi falando aqui, porque Davi viu Deus dessa forma. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então Deus está aqui cantando louvores conosco. Através de quem? Véu. Você vai falar assim, Deus, já viu os irmãos quando ficam assim, ó Deus, porque eles não estão vendo nada, então eles ficam andando assim, igual galinha que toma uma pedrada na cabeça, então ele fica meio, meu Deus, cadê Deus? Não sei, cadê ele? Aí ele vai lá, volta aqui, anda para a congregação toda, porque há uma ausência da visão de Deus. Mas quando eles veem Deus no véu, diz, Deus está ali. Fala Deus comigo. E Deus vai falar contigo. E vai te ordenar ou pré-ordenar o que você tem ou o que você não tem que fazer. Então Deus atua no véu. Lá em Efésios 3, só para nós encerrarmos. 3, 1, 2 e 3, ele diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então Paulo se tornou prisioneiro de Cristo por causa de nós, os gentios. Olha, exclusivo. É um homem que deixou tudo para se tornar escravo de Cristo, quer dizer, totalmente dependente e instruído por ele, por amor aos gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. O que ele está dizendo? Se vocês gentios têm ouvido a respeito da dispensação, o que é dispensação? Distribuição. Uma dispensa onde você distribui alimento, não é? A dispensa é para alimento, não é? Então ele diz, tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, não da lei, da doutrina da graça, de Deus, a mim confiada, para vós. Olha que coisa tremenda. Então Deus entrega para um, ele não entrega para vários, porque senão vários vira essa confusão aí, igreja metodista, igreja assembleia, igreja batista, universal, internacional, vira igreja católica, cada um recebeu. Não, ele diz, entregue para mim. Então se nós queremos ver Cristo falando, Cristo fala o evangelho de Paulo. Então foi entregue essa graça e Paulo em Cristo dispensou, e nós em Cristo estamos dispensando, distribuindo isso aí. Se é que tendes ouvido a respeito disso. Então se você está ouvindo a respeito disso, então há uma dispensação, há uma alimentação que fortalece o seu espírito, para você em todas as coisas se ver mais que vencedor. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Paulo mostra que nós somos os privilegiados, abençoados, que recebemos a dispensação dessa graça. Então, a nossa vida, ela por direito tem que ser muito boa. Você passa por leve? Sim, é necessário, mas tem que ser boa. As pessoas têm que ver no teu rosto, no meu rosto, o quê? Saúde, alegria, gozo, porque ouvimos a respeito da dispensação da graça, e a graça de Deus, ela nos enriquece, e não acrescenta dores. Assim é? Então a minha vida e a sua vida tem que ser uma vida boa, tranquila, porque Deus está falando contigo. Assim é?